Quando você se converteu, foi na época também que eu me converti. Agora eu não lembro se foi em 99 ou foi em 2000. Lembra na época que eles falavam que o mundo ia acabar em 2000? Lembra? Eu falei, eita, só comentaram, eita, o mundo vai se acabar. E eu lembro que uma hora você chorou. Eu falei, ô mãe, o mundo vai se acabar. Lembra? Então foi nessa época que nós voltamos para a igreja. Eu estou gravando um documentário sobre a relação dos evangélicos com a política. Mas eu precisava de alguma família que não tivesse nenhuma relação com a política, uma família evangélica comum. E aí vocês, como são minha família, são evangélicos, eu resolvi falar com vocês. Eu não sei muito explicar, mas eu entendo que ser evangélico é a pessoa aceitar Jesus, né? Buscar a Deus, fazer a vontade do Senhor, estar sempre na presença do Senhor, fazendo o querer dele, porque sem Deus nada somos, né? A gente viver também. Viver a diferença, porque tem pessoas que acham, eu sou evangélico. Ele fala do amor de Deus, né, de toda a bondade de Deus, das misericórdias, mas realmente não vive. Falar de coisas boas para as outras pessoas, levar o bem para as pessoas. Então isso para mim é ser evangélico. Eu costumo dizer que Deus é o maior pescador da face dessa terra. Deus é um pescador implacável. Não tem para onde o homem correr. Não tem para onde a sociedade se esconder. Até porque operando Deus, quem impedirá? Você pode aplaudir a Deus aí? Sou pregador do Evangelho aqui na Praça da Sé há 15 anos. E o nosso objetivo aqui nessa praça é pregar o Evangelho e anunciar o nome do Senhor para que o nome dele venha a ser glorificado. Não, eu acho que não, varão. Religião e política não podem se misturar, embora tem pessoas que trabalham dentro da política em prol a melhor do nosso Brasil, mas eu creio que a parte de Deus faz a parte dele e a política é a política. A vontade, eu acredito, de todos os evangélicos é que tenha algum evangélico lá dentro que possa nos representar. Eu acredito assim, que precisa alguém para defender a causa da igreja, porque senão daqui a algum tempo os evangélicos, as igrejas vão ser fechadas, os evangélicos não terão mais liberdade para pregar a palavra de Deus. Eu não prego sobre política, eu posso comentar sobre política, comento sobre alguma coisa, como já contei sobre a presidente, alguns governadores, né, prefeito, mas assim, particularmente pregar sobre a política não, até porque o meu foco é outro. Meu foco é pregar o evangelho e resgatar a alma para Deus. Eu me tornei protestante aos 12 anos. Eu não era, eu fui batizada católica e a formação cristã que eu recebi do metodismo é uma formação cristã que já tem ali essa perspectiva individual, mas também a coletiva, muito forte. Ou seja, eu tenho que ser fiel a Deus, buscar minha relação com Deus, mas eu tenho uma responsabilidade com as outras pessoas também. Tenho 52 anos, sou jornalista e trabalhando especialmente com essa ênfase da comunicação e da religião. É muito bom estar na casa do Senhor. Quantas vezes a senhora vai por semana? Terça tem consagração das 8 às 9, eu tenho o culto à noite. Quarta-feira tem oração das 8 às 10. E uma vez no mês é das 10 ao meio-dia. E na quinta-feira tem culto. No domingo, culto com a família.
na nossa família, Senhor. Coloca azeite, Senhor. Deus, misericórdia de nós. Deus, tira a incredulidade da nossa vida. Deus, Senhor, os pensamentos negativos, Senhor. Tenha misericórdia de nós nesta manhã. Meu Deus, me dê graça. Eu gosto quando eu vou para a igreja, sentir a presença do Senhor, né? Louvar, orar, porque a oração é a chave da vitória, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Eu quero agradecer a Deus pela essa palavra e pelas irmãs que oraram por mim. Eu sei que as irmãs oraram por mim no período que eu estava trabalhando, costurando, e eu sei que as irmãs sempre me apresentam em oração. E eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Se a gente olhar para um passado bem distante, até fora do nosso país, as religiões sempre tiveram uma proximidade muito grande com os poderes. Às vezes eu estou na igreja, quando a gente vai saindo, tem aquele pessoal lá entregando os folhetos, né? Os candidatos políticos lá. Eu fico nervosa, que dá vontade de xingar. Mas ela está na nossa pauta hoje por quê? Por causa da crescente presença dos evangélicos na sociedade brasileira. Eu digo, são tudo enrolão mesmo. Eles entram na política para crescer mesmo. Deus abençoa esta nossa nação. Abençoe, Senhor, os nossos governantes, ó Deus, os nossos vereadores, deputados, Senhor, prefeitos, senadores, ó governador. Senhor, abençoe a senhora que preside sobre essa nação. Meu Deus, toca no coração dessas pessoas. A tua palavra diz que o Senhor inclina, Senhor, o coração, a cabeça do rei para onde tu queres, ó Deus. E eu te peço, Senhor, faze isto, ó Deus, para que eles possam legislar de tal forma, Senhor, que não fira os princípios da tua palavra. A Assembleia de Deus é a maior igreja evangélica do Brasil. Ela desfaz o seu discurso de que cristão não se mete em política, porque isso era um discurso da Igreja Assembleia de Deus por muito tempo, e ela entra nesse universo da política com muita força. Eu faço parte do Conselho Político da Assembleia de Deus, de aproximação da igreja com o meio político e também de assessoria da igreja na escolha e seleção de candidatos a cargos eletivos. Hoje nós temos 28 deputados federais na Câmara Federal. Faltávamos ainda uma ferramenta através da qual a gente pudesse trabalhar melhor e direcionar melhor a atuação desses deputados. E essa ferramenta é exatamente o partido político, que é a ferramenta apropriada para se fazer política. Vai ser o primeiro partido, vamos chamar assim, genuinamente pertencente a uma igreja, porque ele vai ser fundado como um partido de uma igreja. Dos nomes surgidos, ficou escolhido, eleito pelos que ali estavam, o Partido Republicano Cristão. Meu Pai, aqui estão as causas dos teus filhos, essa pessoa que nos ouve pela internet, que o Senhor possa, meu Pai, ir ao encontro desta pessoa e libertá-la. Se eu dissesse que é unanimidade, certamente estaria faltando com a verdade. Não é unanimidade, mas a grande maioria, a maioria esmagadora, defende e sente a necessidade do partido. A Assembleia de Deus, né, que é muito grande, está criando um partido. Você não anda vendo as pessoas conversando a respeito disso, debatendo a respeito disso. A grande maioria, o senhor diz os membros da igreja, os fiéis, os pastores regionais? Eu digo, quando eu falo a grande maioria, eu estou falando a nível de liderança da igreja. Tá. Porque quando a gente desce a membresia da igreja, uma boa parte não acompanha politicamente a vida do país,
e talvez não saberiam opinar. E já que esse partido foi criado dentro da própria Assembleia, por que eles não comunicam os setores, subcongregação, para todo mundo ficar ciente desse partido, né? Eu acho que tinha que ser comunicado. O que nós sentimos é que existe uma necessidade no país de um partido que siga a linha do conservadorismo. A marca realmente é de uma igreja bastante conservadora do ponto de vista social. O conservadorismo é algo que praticamente não existe no país. Inclusive, eu orientei o trabalho de um aluno que mostrou como é que até hoje vale uma lei aprovada pela Convenção Geral da Assembleia de Deus de que a televisão é proibida aos membros da igreja. Isso está valendo até hoje. Mas a igreja tem programas de TV, quer dizer, você tem essas contradições, né? Nós não apoiamos essa conduta, nós não apoiamos essa ideia. Nós, como cristãos, nós sabemos que Deus fez macho e fêmea, bendito seja o nome do Senhor, e fez de tal forma que ele se completa. Por princípio que nós defendemos, nós não adotamos o casamento gay. Não adotamos. Quer dizer, se depender de um voto do nosso parlamentar, nós somos contra o casamento gay. Estão estudando, dizem, em Brasília, que as igrejas evangélicas vão ser obrigadas a fazer casamento de homossexual. Eu não faço. Bom, eu sou José Barbosa Júnior, sou teólogo, sou de uma igreja batista. Na verdade, esse evento ele surgiu de uma ideia que a gente viu na internet, que já aconteceu nos Estados Unidos, né, de alguns cristãos que foram à parada gay em Chicago, se eu não me engano, para pedir perdão a eles pelo que a igreja tinha feito. A gente acredita que há um ciclo que é retroalimentar. E a gente entende que começou na igreja. Ou seja, a igreja foi preconceituosa com a comunidade LGBT, e aí eles rebatem esse preconceito, e aí fica nessa agressão mútua. Quem mais quebra? Nem todo cristão é homofóbico. Nas cartas de Paulo tem alguma coisa que diz respeito a essa questão de homossexualidade, mas em momento algum eu li a Bíblia de cabo a rabo. Jesus nunca disse isso. Eu creio que se fosse algo tão vital, Jesus teria dito. O que ele disse é que o mais importante é que se amasse ao próximo. O que vão falar é o seguinte: a Bíblia é clara em condenar a homossexualidade. O texto é claro, mas o texto também é claro em condenar que uma mulher que esteja menstruada não vá na igreja. Só que essas coisas ninguém pratica, essas coisas a gente diz, isso já caiu. 1, 2, 3, e vai! Homem com homem, mulher com mulher, segundo os ditados, subida jacaré, mulher com homem, homem. Há uma sede muito grande dos evangélicos pelo poder político. A ideia de um Brasil evangélico, essa ideia é messiânica, né, de que é o evangélico que vai salvar o Brasil da corrupção. Só que o que a gente vê é exatamente o contrário. Os evangélicos que estão lá são corruptos, os evangélicos que estão lá propõem leis absurdas, eles fazem leis para eles. Então, se eu pessoalmente sou contra o casamento gay, eu não posso deixar que isso afete na política. O Cabo Daciolo queria colocar na Constituição que todo o poder emana de Deus. Um absurdo. A Constituição não é um livro de fé, a Constituição é um livro de um povo. Jesus Cristo é contra, a Bíblia é contra, Deus é contra a prática da homossexualidade e não contra o homossexual. Isso não é homofobia. Se Deus tivesse deixado só homem, sim, homem poderia casar com homem.
Mas quando ele tirou da costela de Adão, uma costela de Adão, e formou Eva, é porque é para a mulher estar do lado do homem. E não mulher com mulher e homem com homem. Eu entendo assim. Eu não posso aceitar que alguém generalize isso. O evangélico não gosta. Claro que sim. E o evangélico ele é diferente da pessoa que não é evangélica. Porque se tem um grupo de amigos ali que gosta de beber, gosta de balada, e se passar um homossexual fazendo algum tipo de brincadeira ali, eles podem debochar e falar alguma coisa. E eu ter que falar para eles que eles têm que respeitar aquele homossexual que está passando ali, porque ele é um ser humano como qualquer um de nós. Nós não podemos permitir que o Estado reaja emocionalmente. As pessoas estão falando em redução da maioridade, mas estão esquecendo as consequências de que o adolescente vai poder comprar bebida alcoólica. O adolescente pode ter acesso à arma. O adolescente pode ser explorado sexualmente. O que eu quero dizer é que eu não concordo com esse circo armado pela extrema-direita, pela bancada da bala, pelos ruralistas e pela bancada evangélica no Congresso Nacional. E o meu posicionamento é o posicionamento de alguém que é evangélico. Eu sou protestante. Professo a fé protestante, mas todas as vezes que o caminho público escolhido for o caminho público de distorção de textos e de princípios bíblicos, fomentando violência, a qual o meu mestre jamais fez, eu estarei do lado oposto para o enfrentamento e para o bloqueio disso. Obrigada, deputado. Quem nos melhor responde sobre a questão da conexão entre fé e política, entre religião e política, é o arcebispo Desmond Tutu, ícone na luta e na defesa dos direitos humanos e na luta contra o apartheid na África do Sul. Ele disse o seguinte: não há nada mais político do que dizer que religião e política não se misturam. A conexão entre fé e política só causa surpresa no momento em que, por exemplo, em se falando da fé cristã, a leitura bíblica é feita a partir de óculos e de uma visão fundamentalista. Aí ela é instigadora de violência, instigadora de ódio, de preconceito, de exclusão e de uma série de coisas. Eu sou médico, deputado estadual pelo PSDB de São Paulo, tive 3 mandatos como vereador aqui na capital. Eu sou seguidor de um mestre que pregava um evangelho que liberta espiritualmente de todo julgo e de toda opressão, mas que também liberta espiritualmente de toda forma de opressão social. E isso vai dirigindo os mandatos. Fiz uma lei aqui na Assembleia que faz com que toda empresa flagrada explorando o trabalho escravo perca o seu registro de ICMS, na prática seja fechada por 10 anos e não possa funcionar no território, no estado de São Paulo. Isso está tendo um impacto direto, a ponto de chamar a atenção da comunidade internacional, a ponto de chamar a atenção de órgãos como a ONU e como a própria Organização Internacional do Trabalho. Isso é a expressão clara do mandato, expressão concreta daquilo que a gente acredita em termos de fé. Talvez o maior obstáculo que eu enfrentei aqui na Assembleia para aprovação do projeto de lei contra o trabalho escravo e depois da CPI contra o trabalho escravo foi de um outro evangélico. O que é absurdo, mas que faz sentido dentro daquela lógica de alguns setores evangélicos que acham que nós estamos ocupando o espaço público para, através da lei, através enfim, do aparato estatal, impormos a nossa moral. Há alguns setores da grande imprensa, da própria sociedade, que olham para a participação evangélica como se fosse uma participação homogênea,
né, que até nos estereotipam. Por que isso acontece? Eu acho que parcela disso acontece por causa da exposição de mídia que nós temos, a percepção da população está muito ligada àquilo que ela vê na televisão dos evangélicos ou que ela relaciona como sendo evangélico. Sou evangélico porque no ano de 2007 eu tive 8 doenças e Jesus Cristo me curou. E eu, vendo essa situação, eu resolvi me converter e aceitar Jesus como Salvador da minha vida e da minha família. O maior livro de autoajuda que um ser humano pode ter é a Bíblia. Ela significa essa visibilidade da força dos evangélicos, que já se estabelece numericamente pelas mídias, nas ruas. E se todas as pessoas se converterem ao Evangelho de Jesus Cristo, vai acontecer o quê? Que o povo vai ter a mente aberta, vai começar a questionar o governo, e o governo não é interessante isso. Eles querem mesmo que as pessoas fiquem engessadas, com o pensamento engessado. Esse que é o interesse do governo. E mostrando para as pessoas que os evangélicos, então, têm essa força, têm o que dizer. Inclusive, a Marcha para Jesus, ela só existe porque tem evangélicos no poder que podem facilitar essa situação. E glória a Deus por isso. Ganha nos últimos anos um caráter mais político. Isso vem das eleições de 2010 para cá, que as eleições de 2010 são um marco, porque temas da moralidade cristã aparecem com mais força a partir de 2010, que é a questão da homossexualidade e do aborto. Olha, todos nós sabemos que o Michel Temer, que é o vice-presidente que assumiria numa eventual impeachment da Dilma Rousseff, ele é satanista, né? Todos nós sabemos que a Dilma Rousseff, ela não é cristã, todo mundo sabe disso. Todos nós sabemos que todos os socialistas comunistas não são cristãos, são ateus ou são anticristãos. Intervenção militar e cristianismo estão juntos, porque os militares, a filosofia deles é proteger a família. Então, acima de tudo, Deus, a pátria, a família. A intervenção militar, ela vai garantir o quê? Ela vai garantir o não ao comunismo, o não ao bolivarianismo, o não ao cubanismo, que iria cercear os direitos a livre manifestação religiosa. O povo brasileiro é um povo cristão, 90% cristão. Então, o povo tem que se levantar e derrubar o governo. Eu sou da congregação cristã, mas nós temos aqui católicos, temos pessoas de todas as religiões aqui cristãs. Existia um homem chamado Moisés, que Deus falou para ele assim: Moisés, vai para lá e tira o meu povo das mãos de Faraó. E hoje nós estamos na mão de Faraó, não precisa nem falar quem é, que está nos afrontando. De que forma? Aumenta isso, aumenta aquilo, trem não tem, ônibus não tem nada. Eu represento Jesus. Não coloca na boca. Ela não. Eu represento Jesus, eu creio que vocês também. Amém? Esse movimento eu represento Jesus, eu sou Ricardo Saeg, tem candidato a presidente da OAB. Então nós vamos levantar um povo que queira realmente pregar a palavra de Deus. Porque 30% dos nossos deputados evangélicos não apresentaram um projeto no evangelho. Cadê um deputado hoje aqui nos representando?
para mostrar para o Congresso que nós temos a força. Teria que ter, né? Nós temos Magno Malta, que é nosso senador evangélico, nós temos a Dona Maria da Silva, que veio candidata a presidente, 19 milhões de votos. Cadê eles aqui? Para nos representar. Então vamos nós acordar, vamos despertar nossos jovens. Chega de ver nossos jovens na droga, no alcoolismo. Chega dessa patifaria de Rede Globo e fazer a gente engolir o que eles querem. Ah, irmão, eu não dou o dízimo porque eu vou sustentar pastor. Não, o dízimo é para tirar o morador de rua da rua. É para levantar, não é da comida não, mas da capacidade para ele. Ele não quer só comida, não vende comida. Ele precisa vestir, ele precisa trabalhar. Em Minas Gerais, 2 moradores de rua passaram em primeiro lugar no concurso público. Primeiro lugar no concurso público. Por quê? Sem ajuda de ninguém. Cadê as associações? Seu Paulinho da Força tem 120 homens na mão dele. Fundo de apoio ao trabalhador. Qual de vocês recebeu um dia um convite para fazer um curso desempregado? Ninguém. Ninguém. Bandidagem está mandando e desmandando no nosso país. Seu Alckmin fez um apoio com o Pateta. Um acordo com o Pateta. Ele sai agora em 2016. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe, irmão. Glória. Tirar o povo do Egito, das mãos de Faraó e levar para uma terra prometida. Qual é essa terra prometida? Que você viva bem, que você na sua família não precise ficar dependendo disso, daquilo, uma fralda de Eliaque, não. Então vamos lá, para terminar. Valeu, varão, Deus te abençoe. Uma por 2 e 3 por 5, uma por 2 e 3 por 5. Uma fé que não se manifesta na vida social, que não se manifesta no desejo claro de transformação, no engajamento pela transformação social, é uma fé incompleta. Eu diria, minimamente, eu diria que ou é míope ou é morta. Não tem como você dissociar a política do cristianismo, as afirmações do cristianismo têm implicações políticas profundíssimas, e a mais basilar delas, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o amor tem como característica viabilizar a vida humana. E muitas vezes, para você viabilizar a vida de alguém, tem que agir politicamente. Nós estamos dentro de uma favela, foi nesse lugar aqui que isso ficou muito claro. Quando eu me deparei nessa comunidade, com pessoas enfrentando problemas cuja solução é política. Olha para o problema, por exemplo, da escravidão no século XIX. Os cristãos daquele período tinham 2 opções: ou serem bons escravocratas ou lutarem pelo término da escravidão. E penso que aqueles que entenderam que lutar pelo término da escravidão era mais condizente com os valores do cristianismo, afirmaram que há uma dimensão política no amor. Meu nome é Antônio Carlos Costa, eu sou fundador da ONG Rede Paz, que é filiado ao Departamento de Informação Pública da ONU. Eu sou nascido no Rio de Janeiro, tenho 53 anos, né? Então formação em teologia e também sou jornalista. O Rio de Paz, ele nasceu a partir de uma crise pessoal que eu vivi no final do ano de 2006. 19 pessoas foram mortas na região metropolitana do Rio, e entre elas 8 que foram queimadas vivas dentro de um ônibus. Aí ali eu decidi ir para a rua, porque eu já vinha de um período de muita pressão sobre minha consciência, julgando que, como cristão, eu deveria fazer alguma coisa. Aí decidi fazer manifestação de rua deliberadamente midiática, com o objetivo de ganhar a cobertura dos meios de comunicação e assim alcançar milhões de pessoas e exercer uma pressão efetiva sobre o poder público. Tivemos a felicidade, portanto, no ano de 2007, no mês de março, de fazer uma manifestação na praia de Copacabana que entrou para a história. Foi aquela manifestação das cruzes pintadas de preto, que foram fixadas nas areias da praia, em frente ao Copacabana Palace, cada cruz representando uma pessoa morta naquele período do ano, né? Quando o dia amanheceu, eram os meios de comunicação do Brasil, praticamente todos ali representados, as agências internacionais de notícia, e aquela manifestação, então,
né, se tornou mundialmente conhecida, e a partir dali os meios de comunicação não cessaram de cobrir tudo o que nós fazemos, e isso até hoje. Bom, nós estamos aqui no encontro de dois rios que cortam importantes favelas do Rio de Janeiro. Aqui à minha direita, o Rio Jacaré, à minha esquerda, o Canal do Cunha. Eles passam por debaixo da Avenida Brasil e desaguam na Baía de Guanabara. Então, nós hoje trouxemos jornalistas aqui para mostrar o lado ambiental e social, né, da desigualdade social e tal, da poluição, dos danos ao meio ambiente na cidade que vai realizar as Olimpíadas de 2016. Né? Então, é uma contradição, se investir milhões de dólares numa competição esportiva com dinheiro público e deixar esse mundo de criança, de gente pobre, vivendo em condições de vida tão precárias. Nosso foco é direitos humanos, mas com uma atenção especialmente voltada para a redução da letalidade no nosso país. Nós entendemos que o grande problema social do momento no nosso país é a questão da violência, porque são 55 mil mortes violentas aproximadamente por ano no Brasil. E nos últimos 10 anos, mais de 500 mil de pessoas foram assassinadas. Então a Síria é aqui. A partir do nosso engajamento com direitos humanos e com redução de homicídio, nós passamos a nos envolver com os mais diferentes episódios trágicos da segurança pública, né, do Rio de Janeiro e até mesmo de outras capitais do país, né, como São Paulo. Quem acompanha o nosso trabalho de perto sabe que nós temos como característica a independência, não ter lado, é o único movimento de direitos humanos que, ao mesmo tempo que faz um protesto contra a morte do pedreiro Amarildo, ou a morte da juíza Patrícia Scioli, a morte de um garoto pobre como o Juan, caso também muito conhecido aqui no Rio de Janeiro, sabe? Quando o policial morre, vai para a rua. E nós devemos, eu acho, a nossa sobrevivência a esse fato. Tenho alguns teóricos que me inspiraram muito dentro da igreja, William Wilberforce no parlamento inglês, Martin Luther King nas ruas de Washington, lutando pelos direitos civis dos negros. Agora, eu confesso a você, sem querer ser piegas, eu não encontro ninguém que me encante mais, além dos profetas do Antigo Testamento, que é Jesus. Nele eu vejo aquilo que nós costumamos separar em harmonia. A militância mais aguerrida, mais apaixonada, associada à candura, à compaixão, à misericórdia. É um Cristo que chora e, ao mesmo tempo, um Cristo que pega um azorrague e entra no templo e expulsa aqueles que estavam vendendo religião. O que é, para o senhor, a bancada evangélica no Congresso Nacional e o que ela não é? Uma tristeza, uma vergonha, um opróbrio para nós protestantes. O que eu percebo é que há uma organização no sentido de mostrar contra o que aqueles deputados são contra. Então é uma bancada que confunde a sua interpretação da Bíblia com a Bíblia. A Bíblia é um livro que não tem meia dúzia de versículos falando sobre a homossexualidade. Mas a Bíblia é o mesmo livro que tem mais de 2.500 versículos falando sobre garantia de direito do órfão, da viúva, do pobre. A bancada evangélica também não é uma coisa homogênea, ela não é um fenômeno homogêneo. Você tem ali uma diversidade muito grande, até porque existem representantes de igreja que falam por suas igrejas, mas a gente tem um outro grupo ali que são pessoas por si, que estão ali por si próprias, por elas, são projetos pessoais e que vêm a ser evangélicas e colocam nas suas campanhas o fato de ser evangélicos para conquistarem público evangélico. Eu, particularmente, se você colocar uma opção para mim, Daciolo, Deus ou a política, eu vou falar que Deus em primeiro lugar na minha vida. Política e religião não combinam. Agora, política e Deus, isso combina.
Não existe a política sem Deus. Não existe a humanidade sem Deus. O fôlego de vida é Deus. Eu venho numa campanha de R$35 mil, sem tempo de televisão, sem material nenhum, e tivemos 49.831 votos. É o sobrenatural, é o impossível de Deus. Eu sou cabo do Corpo de Bombeiro, eu sou lá embaixo. Aí na hierarquia o cabo é nada, mas para os olhos do homem ele não é nada, aos olhos de Deus é diferente. E eu me lembro bem que Deus ele falou comigo que ele ia me colocar diante do governador do estado do Rio de Janeiro. O governador naquela época ele tinha uma aceitação de mais de 80% da população. O bombeiro militar do estado do Rio de Janeiro tinha o pior salário do país. Naquele ano nós ganhávamos R$900. Passaram-se 2 anos de muita perseguição, de muitas prisões, fui expulso, fui preso e em determinado momento o governador manda me chamar. E eu só queria 5 minutos com ele. E a mensagem estava no livro de Daniel. No livro de Daniel, capítulo número 4, onde fala de um rei chamado Nabucodonosor, que em determinado momento achou que ele era o próprio Deus. E foi isso que foi dito para o governador. Governador, tu só está nessa cadeira porque Deus o colocou nessa cadeira. As atitudes do Senhor estão desagradando a Deus. Naquele dia eu entreguei uma Bíblia para ele, vermelha, grande, e escrevi naquela Bíblia que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E só através dele ele ia ter vitória. Falei para ele, governador, leia esse livro. Leia esse livro, Caminho é Jesus. Faça o bem ao próximo, trate as pessoas da maneira que o Senhor gostaria de ser tratado. Pronto, foi dada a mensagem. E depois veio a projeção. Há pouco tempo nós colocamos aqui uma PEC colocando que todo o poder emana de Deus e que o exerce de forma direta e também através do povo. Tem muitos que se dizem ser cristãos, tem muitos que dizem ser homens de Deus que negam essa fala, esse pronunciamento. Esse dizer que todo o poder emana de Deus e haverá uma cobrança em cima disso. Eu creio nisso. Minha mãe era umbandista, era mãe de santo e fomos criadas, eu fui criada ali, vindo de uma família pobre. Depois minha mãe faleceu e eu comecei a fazer uma nova caminhada. Eu fui para a igreja evangélica, porque eu me sentia um vazio interior, e esse vazio interior que eu tinha, ele foi preenchido lá na igreja evangélica. Eu considero que foi a melhor coisa que fiz na minha vida. Quem são suas inspirações na militância política? Minha figura é Luiz Inácio Lula da Silva. Por quê? Nós trabalhando lá na comunidade, eu jovem ainda, vieram me convidar, eu disse, olha, tem um pessoal lá em São Paulo discutindo a criação de um partido. Eu falei, eu não quero não, porque esses partidos são tudo, vai vir aqui e a gente vai ser sempre assim, a gente vota neles, depois eles desaparecem. Não, mas vamos, que agora tem um cara, você tem que conhecer o Lula, o cara é danado, o cara é isso, o cara é aquilo. Aí eu falei, tá, vamos. Comecei a gostar e fui gostando, aí comecei a admirar o Lula e ele foi me dando uma força, uma animação e eu falei, puxa, eu acho que eu vou entrar nessa de cabeça. Aí comecei a trabalhar pelo PT, para que o PT pudesse se tornar um partido político. Quando a senhora começou a se inserir na política, a senhora já era evangélica? Já. Tinha algum conflito na época? O conflito começou exatamente quando eu me candidatei a vereadora. O Lula sempre foi a besta do apocalipse para a igreja. E crente não devia se meter na política. E no meu partido eu era discriminada pelos chamados revolucionários, porque no partido tinha cristão e tinha marxista, tinha leninista, porque é um partido. Eu continuei na igreja e continuei no Partido dos Trabalhadores e fazendo as duas políticas, colocando para a igreja de que o Partido dos Trabalhadores não era o partido do demônio e colocando no Partido dos Trabalhadores que era uma discriminação e que o partido tinha que lutar pela liberdade religiosa, fosse de quem fosse. O objetivo, sabe, eles estão presentes no processo
eu te confesso que foi tão difícil naquela Câmara, o primeiro discurso, as pernas batiam palmas, sabe, tremendo, aquela primeira vez enfrentando uma tribuna, né? Eu falava na igreja, né? Na igreja, cantava e falava e dirigia, e tinha lá o grupo, mas ali eu estava assim, mas aí fiz o meu primeiro discurso, aí fui fazendo o segundo, fui fazendo o terceiro, e nunca discriminei ninguém. No meu gabinete sempre coloquei uma pessoa de cada, e todo mundo também ficava enlouquecido comigo. Como que uma evangélica botava para trabalhar no seu gabinete católico, ou que era um homossexual, ou que era uma lésbica, botava negro, botava branco, sabe por quê? Eu dizia o seguinte: gente, me compreendam. Antes de ser evangélica, onde eu estava, o que eu fazia, quem eu era. E outra coisa que eu quero dizer para vocês: eu sou a primeira mulher negra favelada que chegou nesse espaço. Se eu não fizer agora, qual é o exemplo, qual é a referência que essas pessoas vão ter? A senhora estava lá na Constituinte de 88, na primeira formação do que se conheceu ali como bancada evangélica. Que paralelo que a senhora consegue fazer entre aquela bancada evangélica e a de hoje? A bancada cresceu, a bancada evangélica. Para os mais antigos, que agora tem pouco nessa casa, tem um nível de compreensão maior e de uma tolerância maior e de convivência melhor nas diferenças. Mas para os mais novos, tem uma radicalidade muito grande. Tem pessoas maravilhosas, tem pessoas que praticam um bem dentro dela, como acredito também ter falsos profetas. Os falsos profetas estão aí. Agora, com a questão dos homossexuais estarem buscando os seus direitos, estão dizendo que agora a igreja vai ser obrigada a fazer casamento de pessoas do mesmo sexo, quer dizer, e aí atribui ao Partido dos Trabalhadores, que é o Partido dos Trabalhadores, que sempre foi assim. Eu acredito que o Jean Willis, ele pode aceitar Jesus Cristo e virar um heterossexual, que ele possa se casar, ter filhos. Eu creio nisso. Eu quero poder evangelizá-lo, eu quero poder falar de Jesus para ele, do amor de Deus para ele e para todos os demais que ainda não acreditam em Jesus Cristo. Eles têm direito, né, a reivindicar, a buscar. Eu não apoio nem casamento de pessoas do mesmo sexo, nem aborto e nem na liberação de drogas, a não ser numa questão científica, de um tratamento, mas essas três questões, nós, evangélicos do PT, estamos liberados. Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Muito bom estar aqui novamente. Devagarinho os irmãos vão chegando, enfim, nós vamos nos congregando para esse momento de adoração ao Senhor. Pai querido, te adoramos, Senhor, porque a tua palavra é poderosa, é maravilhosa, e ela nos estimula cada vez mais, ó Deus, a te servir. Ela nos estimula, Senhor, cada vez mais a adorar a Ti, Senhor, a Te cultuar. A atividade política não permite que eu, enquanto deputado e pastor, esteja congregando rotineiramente na igreja. Então nós entendemos que era preciso ter um espaço aqui na casa
que nós orássemos, que nós cantássemos e que isso servisse de fortalecimento espiritual para todos nós. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar, encher esse lugar, é o desejo do meu coração, sermos inundados. A Frente Parlamentar Evangélica se constituiu em uma das frentes mais ouvidas e respeitadas no Congresso Nacional. Sobre vocês está a primazia e também a responsabilidade de conduzir o nosso país aos braços do amado Deus, do nosso Senhor. Eu poderia citar a defesa da família natural. Uma bandeira nossa, que nós não abrimos mão. Quando Deus vai preparar a companheira para Adão, para completar a família, ele tira quantas costelas de Adão? Quem lembra? 1, 2, 3? 1. Por quê? Porque Deus também, ao implantar a família, ele é o autor da monogamia. Quando Adão acorda dessa cirurgia, ele vê do seu lado, ele não vê um rosto barbudo, ele vê um rosto liso, um rosto lindo, um rosto de uma mulher. E a defesa da família natural compreende, portanto, o conceito de família, o conceito de casamento. Hoje, na Comissão de Direitos Humanos, tem uma audiência pública interessantíssima, proposta pelo Marco Feliciano. Uma audiência pública para ouvir ex-homossexuais, ex-gay, ex-travesti, ex. Okay? Isso incomoda os ativistas homossexuais, porque eles apregoam no mundo todo, sustentam a tese de que a homossexualidade é genética. Nasce assim, morre assim. O hétero não é genético. Agora o homo é. Ok? E aí está vindo hoje na Câmara, coloca na cara, sem agredir ninguém, para dar um testemunho para a sua alma, sabe? Então a audiência pública interessantíssima, porque ela traz fatos que desconstroem a crença. Eu não votei no... Como é o nome daquele rapaz lá, que é o coisa lá, que é político lá, o deputado? Ele é deputado ou é senador? O Feliciano. Eu acho que ele é um cara muito correto no que ele faz. E ele é evangélico, eu não votei, porque eu não simpatizei de votar. Eu simplesmente não simpatizei. Então eu vejo vários vídeos ele defendendo o lado cristão, não só o lado cristão, mas a sociedade, né? Ah não, olha a cara de pau. Você viu o artigo que saiu na pragmatismo crítico? Feliciano pode ser preso por crime de preconceito contra a religião. Ah tá. Só vale preconceito contra a religião cristã, só vale falar mal do cristão. Não tem que falar mal de ninguém, mas esse povo é... Querem privilégios. Depois das 5. Que assim que terminar a audiência, eu venho pra cá. Palavra dada. Até feito. Falou? Palavra dada, palavra cumprida. Tchau. Cadê a sua esposa? Aqui, vamos embora. Nada. Um abraço. Tropa de elite. Segunda. Cadê o Jorge? O Gleito vai lá. Fala pro Gleito que vai lá. Você é da PUC. A PUC, ela é confessional ou não? É. Institucionalmente, sim. Hoje ela é socialista. Né? Eu tenho um amigo lá, o Saed. É? Professor? É professor, ele é Sayeg.
ele exerce uma cadeira, acho que dentro dos direitos humanos, ele é evangélico também. Ele vai se candidatar agora a presidente da OAB do estado de São Paulo. Ele foi candidato da última vez, ficou em segundo lugar. Tem possibilidade, é um gênio. Saeg, professor da PUC. Eu até ia fazer um mestrado com ele lá nessa matéria dele. Ele criou uma matéria de direitos humanos vinculado, é uma matéria dele, é fantástico. Eu não consigo agora lembrar os ditados. Vai filmar sem parar. Pai, até que o senhor fale uma besteira. Daí eles pegam a besteira que o senhor falou e botam no telão da faculdade. Ele tem cara de gente boa. Mas não se sabe, né? Jornalista é ruim. Como é que é? Toda pessoa é... Como é que é? É inocente até que se prova o contrário. Dê-me acima de todas as liberdades a liberdade de saber, de falar, de discutir livremente de acordo com a minha consciência. John Milton. Acho que foi a Clarice Lispector que falou isso aí. Não foi. Agora tem uma teoria que toda frase que você não consegue citar o nome é da Clarice Lispector. É verdade. O Ronaldo Fenômeno deu uma frase, falou uma frase essa semana, colocaram Ronaldo Lispector. Ele colocou? Não, colocaram, o jornalista colocou que ele fez uma frase. Essa semana saiu alguma notícia, você viu que os hackers acionaram o SUS, entraram na rede estadual do SUS e me mataram. Sério? Está lá meu atestado de óbito. Eu, Fernando Haddad. Meu Deus. Mas eles podem fazer isso. E tem isso. mais um ou dois, né? São políticos também. Isso não é cristofobia, isso é Não, liberdade mas é engraçado isso. Ah, você é importante. Se você não fosse importante, não estariam preocupados com você. Estou morto no SUS. Aí tá bem. Aí, aqui a matéria. Políticos declarados mortos. Mortos. O sistema do SUS. Ah lá. Olha o sonho de consumo. Sonho do consumo do povo que odeia o Marco Feliciano. Ontem foi muito. Então, o meu assessor está terminando. Alessandro? Ô, doutor Alves. Espera lá na comissão às 2 horas. Não deixa sozinho não, foi horário 9, tá? Só. Vocês estão comigo, vocês estão com medo de entrar? Se não entra, senão não cabe. Entra, dá um passinho à frente Tem do que baú. fazer amizade com o Sérgio Arthur, gente. Eu vi eu vi a fala dele. Você viu o que eu postei ontem, mandei para você, da doutora Beatriz Kisses? Não vi. O meu você não postou, então não. Mandei para você 2 vezes. Ah, nem vi. Ela é promotora aqui do Distrito Federal e ela gravou uma matéria sobre ideologia de gênero. Ah, tá, aquele eu vi. Tudo bem, excelência? Beleza? Aqui, viu? Sobrevivendo, né? Sabe que o meu vídeo que eu pus no meu deu 400 mil visualizações? O meu vídeo de uma entrevista que eu dei lá no Paraná, uma coletiva de imprensa sobre ideologia de gênero. Descendo, você cabe aqui. Olá. Cabo da Ciona, nosso irmão. Na paz. Se você tivesse compartilhado... Esse aqui é o pessoal lá da nossa... Pô, que legal. Opa, que tinha dado 2 milhões. 3 milhões se você tivesse compartilhado. Você já almoçou? Não, tô num processo espiritual aqui, fazendo um jejumzinho, né, no Senhor, né? Almoçando jejuada. Aqui é importante, isso aqui é uma batalha espiritual, isso aqui é... Você vai lá para a comissão? Vou lá, vou dar uma passada lá. Chegando. Tem outros sentados loucos aqui também. Tô indo lá, tá? Valeu, querido. Estamos indo para lá já. Você nunca mais emagreceu para ser preocupado. Tirou a barba, tá mais bonita. Eu vou lá. Vai lá, vou fazer um prato. Tudo bem? Dê-me acima de todas as liberdades a liberdade de saber, de falar, de discutir livremente de acordo com a minha consciência. É por isso que eu estou aqui hoje defendendo a existência de ex-homossexuais. Todas as cartilhas que eu tenho visto do movimento LGBT, eles cometem um erro gravíssimo. Eles lutam contra a exclusão, lutam contra o preconceito, e eu não vejo falar mais em heterossexualidade, ou seja, fomos expulsos, né, de toda a militância.
Eu tinha 13, ia fazer 13 anos de idade. Um homem pulou o muro do meu quintal, pulou a janela da minha sala, me estuprou na sala, me deixou totalmente violentado, machucado naquele lugar. Esse homem me viciou à prática homossexual. Destruiu a minha vida. Eu não nasci homossexual. Eu consegui vencer tudo isso. Deixei a prática homossexual com a ajuda da minha força de vontade e pela fé, pedindo a Deus para que me tirasse dessa situação. Consegui vencer esse mal. E hoje, continuo sofrendo, porque agora eu luto, porque sou um ex-homossexual. Nós temos autoridades no Brasil, irmãos, pessoas que estão escrevendo as políticas públicas dessa nação, pessoas que estão decidindo o futuro de nossas crianças, que dizem coisas como essa: uma educação diferenciada poderá fazer desabrochar em todo menino o seu lado feminino e em toda menina o seu lado masculino. São conceitos como esse que está permeando a educação brasileira. E a igreja evangélica está deixando essas coisas acontecer. Vamos sair do conforto das nossas quatro paredes e vamos começar a reagir, porque estão detonando as nossas crianças. Eu não conhecia a doutora, pastora Damares Alves, até ter acesso ao vídeo que foi divulgado na internet com a palestra que ela fez numa igreja presbiteriana. Eu sou apaixonada pelo parlamento. O poder legislativo, ele é extremamente empolgante. Ele é dinâmico, ele é incrível. Foi aí que eu fui pesquisar e entender que ela é a assessora do deputado Magno Malta e é uma assessora jurídica da bancada evangélica. A partir daí, ela é uma advogada. Treino assessores, dou aula de regimento interno para parlamentar novo. Esse é meu trabalho. A maioria deles está ligada a mim pela fé. Eles me respeitam como pastora. Eu oro com os meus deputados. Eu leio a Bíblia com os meus deputados. Eu vou na casa deles orar quando eles estão tristes. Eu sou professora desde os 14 anos de idade. E desde sempre o meu trabalho é voltado à infância. Aí eu venho para o Congresso Nacional exatamente por isso, para ajudar a construir boas legislações e ajudar a acompanhar as políticas públicas no Brasil de defesa da infância. Eu vou dar uma entrevista para a Rádio Canção Nova. Você acompanha? A grande questão que se coloca é a figura, o caráter de celebridade que ela adquiriu depois da divulgação desse vídeo na internet, que a atirou da condição de assessora para uma pessoa que pauta. Olá, Ronaldo. Boa tarde, povo querido dessa rádio amada. Essa rádio que faz história. Mas eu também estava com saudade de entrar ao vivo no seu programa. Esse programa que tem feito tem um efeito especial na defesa da família aqui em Brasília e em todo o país. Aí eu encontro outros problemas, como a família, a droga, o aborto, a eutanásia. Aí eu acabo me envolvendo com todos os outros temas. Tu lembra, Ronaldo, que em 2008 nós retiramos uma cartilha das salas de aula em Brasília, que trazia 2 lésbicas, e uma, inclusive, com a língua para fora, e dizia-se que o objeto de prazer da lésbica era a língua, que era bom a lésbica colocar a camisinha na língua. Isso estava com crianças de 10 anos nas escolas do Brasil. Que fale de educação sexual, mas com o cuidado, o zelo, como fizeram quando eu era criança. Vou mostrar para vocês o que está acontecendo nas escolas, irmão. Pode mostrar os próximos slides. Irmãos, aqui no Brasil, na cidade de São Paulo, eu não vou dizer o nome da prefeita. Juro para vocês, eu não posso falar o nome dela, nem que ela é do PT, e também não posso falar que ela é ex-esposa do Suplicy. E nem posso falar que ela é ministra da Cultura. Essa mulher, quando era prefeita da cidade de São Paulo, irmãos, ela gastou 2 milhões de reais com aquele grupo, o grupo GTPOS, para ensinar sobre ereção e masturbação em bebês nas escolas. Eu já tinha prometido que eu nunca mais falaria sobre pedofilia na igreja, sobre infanticídio, sobre aborto, sobre droga, sobre erotização de criança. Por quê? Eu falava e nada acontecia.
Qual foi a última vez que você leu e você conferiu o livro didático que seu filho está lendo e estudando na escola? Tanto é que o vídeo se espalhou como pólvora e as pessoas se reuniam em igrejas para assistir. Ele já foi visto mais de 8 milhões de vezes. Dentro dessa linha do terror de que a família está acabando, né? O vídeo não é usado só na igreja evangélica. Eu recebo e-mails de padres, seminaristas, espíritas, segmentos como médicos. Os médicos estão assistindo. Se você combater isso, sim, está dentro da lógica, são princípios religiosos. A grande questão é a forma. Como é que a senhora lida com as críticas a ele? Porque tem uma professora... Magali Cunha. Quando o vídeo estoura, o PT entende que era um discurso contra Dilma, contra a PT. Não era. Eles começaram a dizer o seguinte: agora a bancada fundamentalista encontrou uma mulher carismática. Tiveram uma brilhante ideia de desqualificar o meu discurso. E aí eles encontram na Magali Cunha essa receptividade. Então eu fui atrás de documento por documento e o que eu fiz foi comparar esse discurso em que ela apresentava esses materiais com o que os materiais realmente representavam. E aí você tem nitidamente uma variação muito grande entre aquilo que se diz que o documento é e aquilo que o documento se apresenta como sendo. Aí as pessoas começam a me assistir mais por causa da crítica dela. À medida em que ela imagina que o trabalho que eu fiz foi encomendado pelo PT, você tem todo esse reforço de um imaginário de que há pessoas trabalhando arquitetadamente contra o que a gente faz. Eu ajudo mais de 500 pessoas que desejam deixar a homossexualidade, que sofrem nos 4 cantos dessa nação, que me ligam de madrugada, 2, 3 horas da manhã, pedindo socorro, pedindo a morte, porque querem ajuda, mas a nossa nação não promove essa ajuda. As leis da nossa nação não permitem isso, queridos. Onde querem chegar esse ativismo gay? Criação de B-Gay, batalhão gay. Deve ser homenagem aqui, prevendo a chegada do Major Olívio, meu superior aqui. Ninguém queira se voltar contra a religião e dizer o seguinte: a religião é homofóbica. Homofóbica nada, gente. Não é homofóbica. É claro que muitas igrejas não estão preparadas, como disse aqui o Arnei, é verdade. Muitas igrejas não estão preparadas para isso. Mas é um fenômeno social que precisa ser tratado. Que fique na mente dos senhores e das senhoras que aqui estão, que existe sim o caminho inverso. Se é uma orientação sexual, essa orientação pode sofrer uma reorientação ou até uma desorientação. Esses seres humanos existem. Essa semana toda, todos os jornalistas que eu atendi, todos, vieram perguntar se nós queremos ressuscitar aqui a cura gay. Para todos eu tenho que repetir, eu acho que eu ia andar com a plaquinha pendurada. Não existe cura, porque não é doença. Vocês são os culpados de terem essas pessoas aqui hoje sofrendo e atrás delas um outro número de pessoas que só querem o direito de serem ouvidas. Querem o direito de serem tratadas de uma coisa que elas não querem ser. Eu não vejo problema de que os grupos religiosos façam defesa dos seus princípios. Eu acho que eles têm o direito de fazer, porque a gente tem liberdade religiosa como princípio constitucional. A grande questão também é você querer transformar o seu princípio religioso numa lei que deve valer para todo mundo. Aí você está colocando em risco o princípio-chave da nossa Constituição brasileira, que é o Estado laico. Eu preciso parar, eu estou cansada. Eu quero me aposentar em dezembro de 2015. Meu partido é o Brasil. Meu compromisso é com o povo. Entende? E o meu líder é Deus. Se o meu partido disser agora ninguém pode mais concorrer, agora são outros, novos, eu digo ótimo, maravilha, vou lá cuidar dos bisnetos, dos netos e vou fazer alguma coisa na política porque eu não morri ainda, né? Eu saí da política, quer dizer, saí aqui do Congresso, mas eu vou continuar na rua gritando pelas crianças de rua, eu vou continuar nas aldeias buscando criança, vou continuar trabalhando, vou continuar lutando contra o aborto. Eu não quero poder pelo poder, mas particularmente eu, no próximo eleições, eu pretendo vir candidato ao Senado. E depois eu pretendo vir candidato ao governo do Estado. E depois eu pretendo vir candidato à presidência da República. E eu creio que isso pode acontecer. Acredito que nós vivemos num universo regido por um ser que tem uma natureza moral, um ser santo. E que um dia, isso eu acredito piamente,
todos os homens vão ter que comparecer perante o tribunal dele. Precisamos buscar um outro modelo, né? Que é o modelo que eu também persigo, que eu também busco, que é o modelo da expressão dos valores do reino na vida pública, né? Valores como justiça, paz, questão da ética. Eu não consigo conceber o universo em que no final da história Mussolini, Hitler, Pinochet vão comparecer diante do Criador, sabe, juntamente com Francisco de Assis, o Martin Luther King, o bispo Desmond Tutu, e todos vão ter o mesmo destino. Que no final Deus vai olhar para todos e vai dizer: vocês se divertiram bem, e para mim não há diferença entre justiça e injustiça. Você se candidataria algum dia a algum cargo político? Não, eu acho que não. Eu não estaria preparado para isso. Mesmo se recebesse uma proposta? Mesmo se recebesse uma proposta, não estou preparado. Eu nunca quero sair da casa do Senhor, porque eu já fiquei um bom tempo afastada da presença do Senhor e só quebrei a cara, só foi sofrimento, pastei muito. E não está no meu coração, já tenho 40 anos de idade, o meu foco é pregar o Evangelho, né, até os meus 50, 60, 70, enquanto Deus me manter vivo. O que ainda tem aí para perguntar? E dá para me ver? Deixa eu ver. Só o que gravita, o tempo é longo